Além de tantos outros problemas, minha diretora Helena, podemos seguir adiante aqui, vários outros temas. Agora, além de tantos outros problemas, encalacradas, embrólios aí que ele está metido, o linguajar usado pelo pastor Silas Malafaia nos áudios vazados pela Polícia Federal levantou questionamentos e críticas por parte dos seus fiéis, do séquito de fiéis que o acompanha. E ele se pronunciou e eu proponho que a gente ouça aqui a resposta dele. Vamos acompanhar o trecho, vamos lá. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que são as garantias individuais. É crime! É crime! Manifestar a privacidade de alguém. Eles não criticaram isso, não falaram nada. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 8:9 que quem fica escandalizado é fraco. Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então me perdoe. Meus amigos, tá? Agora, de fato teve um dos áudios ali naquelas trocas privadas, sim, enfim. Você pode questionar o porquê do vazamento de todas aquelas informações, não só as informações financeiras, que muita gente pode dizer que possa ter levado aos ladrões ali a manterem em cativeiro parte da família Bolsonaro, ou os vazamentos de conversas privadas, que não tinha nenhum crime ali, mas acabou sendo desabonador, até porque tinha um áudio específico que parece que o pastor Silas Malafaia falou mais palavrão que a Dercy Gonçalves na carreira inteira, mas de qualquer forma fica esse fosso, né, entre a postura moralista de professar a fé, de arrebanhar os seus fiéis, só que no privado ser uma máquina de vitupérios e palavrões. E a galera vai resgatando também algumas coisas, né? Esses dias eu vi uma entrevista que ele deu pra Sabrina Sato, na época do Pânico. Ela perguntou pra ele, falou assim, você fala palavrões? Então ele falou, não falo palavrões. Eu não falo, meu. Não falo nada. Que não é muito compatível. Te convence, não é um linguajar muito compatível com alguém que cultiva o espírito, né? Que está ali buscando uma elevação espiritual, um contato com Deus. Cala sua boca aí, meu irmão. Cala aí, pô. Jota, o que você acha? Não, ele perdeu alguns fiéis, até pode ser numa questão religiosa, mas ganhou muitos fiéis de outro, né? Porque a indignação que ele colocou ao comentar sobre a situação do Bolsonaro, e muitas vezes mais assertivo do que próprio Eduardo Bolsonaro, olha, eu vi muita gente simpatizando, inclusive com a forma que ele se comunicou. Mas é mais político do que espiritual, né? Com certeza, com certeza. Inclusive teve agora, o David relembrou uma entrevista antiga, teve essa semana também um vídeo dele circulando dizendo que achava muito errado o líder religioso que se envolvia com política, né? Agora ele tá tomando um protagonismo de um setor político que certamente vai falar muitos anos ainda de Silas Malafaia, né? E ele, num culto anterior, agora recente, continuou falando sobre isso para um monte de fiéis, Marinho. A gente até que noticiou aqui, salvo o melhor juízo, ele falando, olha, né, isso aqui não pode ter divulgação, colocando política em cima de né, na verdade, de um culto ali, e os fiéis falando amém, eu não sei se vocês viram, né, enfim, amém, ele falava amém, e replicando isso, e falando que é uma injustiça, que eles estavam sendo perseguidos, e que não poderiam ser perseguidos por escolherem, né, determinado ali, votante, enfim, partido, e estava lotado o culto, Marinho. Então, assim, o que o mano aqui coloca, e eu concordo com ele, a pessoa não tem problema, assim, de xingamentos, né? Eu tô dizendo assim, não tem problema, digamos assim, a gente xingar, né? Ô, louco, mas não sei, enfim. Agora ele prega Como é que é o xingamento? Peraí. Ô, louco, bicho. Eu falo inferno, o xingamento da doutora Priscila. Eu acho inferno um horror também. Mas eu tô dizendo assim, ele prega a paz, né? E xingamentos, geralmente, né, na forma como eles se dão, propaga briga, propaga violência. Porque xingamento nunca é uma coisa assim, né? Você não vai estar falando com carinho, com carisma, enfim. Então, ô, doutora, você quer moleza? Senta no pudim, doutora. Isso. Então, em razão disso... Comigo não, meu irmão. Em razão disso, Marinho, os fiéis ficaram indignados, sim, com aquele áudio. E agora, quanto ele falar que tem o sigilo, né, das falas, realmente, as telecomunicações são sigilosas mesmo, desde que não se esteja apurando eventual conduta criminosa. Aí o Estado faz esse equilíbrio. Então, a nossa fala, o que a gente troca em mensagens de vazamento, WhatsApp... né? Aí tem o que eles estão questionando é o seguinte, por que vazou a conversa dele e não vazou do Y, né? E aí, eu acho que a resposta já fala por si só, né? Um ponto interessante nesse aspecto é qual o tamanho do poder de influência religiosa do pastor Silas Malafaia. Porque um contraponto que se faz é que
líderes que têm igrejas muito maiores, como R.R. Soares, Edir Macedo, eles não aparecem publicamente com esse grau de envolvimento político, com essa forma tão contundente de se manifestar politicamente, muitas vezes na ciência política, porque não precisam, né? Então, o tipo de envolvimento político do pastor Silas Malafaia, na minha opinião, revela mais uma necessidade dele em função de um enfraquecimento do aspecto como líder religioso propriamente, buscando aí migrar o seu poder para uma esfera política, do que o oposto. Então, ao se misturar tanto com a política, é um sintoma de que, do ponto de vista da influência religiosa, ele decaiu nos últimos anos. Ele que comanda... Sintoma o carro. Ele que comanda... Como é que é? Passou batido aqui? Não, o sintoma é o carro. Sintoma é o carro. Tô brincando. Ele que comanda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a famosa ADVEC, também tem todos os fiéis, ajuda a organizar a Marcha para Jesus e tem uma influência inegável aí na política. 11h35, vamos